Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora, vamos deixar você bem informado com as principais notícias do esporte. A preparação dos nossos clubes tem rodada neste meio de semana pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes, informações das nossas equipes que acabam entrando em campo neste meio de semana. A situação de momento do esporte pelo Brasil e pelo mundo, as manchetes da Gazeta. Nós vamos trazer daqui a pouco também todos os detalhes do que está circulando pela capital alagoana e em todo o estado com os principais assuntos do esporte. Você pode acompanhar justamente a programação da TV Mar Canal 25 através da internet pelo portal gazetaweb.com. Ou acesse o aplicativo ITV Mar, baixe para seu celular no modelo Android, sistemas iOS. Também você vai poder acompanhar a nossa programação em alta definição. O 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa e o nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br. Você pode também acessar a nossa programação através do aplicativo no YouTube, no nosso canal. Você clica justamente no YouTube, vai na aba pesquisa e digita justamente esse nome que está aparecendo no vídeo, TV Mar Canal 25. Na logomarca da nova TV Mar, você vai abrir toda a programação inteira da TV Mar, com os programas na íntegra sendo colocados à disposição na internet para você que perdeu algum programa, que é fã do nosso trabalho. Tem todos os programas da nossa grade já publicados, os programas apresentados ontem, exibidos ontem aqui pela TV Mar Canal 25 da NET, tá certo? Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes do esporte, do futebol, dos assuntos de destaque neste exato momento no ambiente esportivo do Canal Esportes desta terça-feira que está apenas começando. Vamos ao rápido intervalo, voltamos em instantes. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Gazeta de Alagoas, você encontra sempre muito mais informação com a credibilidade da maior equipe jornalística de Alagoas. Os principais destaques sempre nas suas mãos. Aproveite e garanta sua assinatura em até 10 vezes sem juros. Gazeta de Alagoas, evoluindo a informação. Valeu, estamos sim, agora começando o Canal Esportes e sem perder tempo vamos trazer aqui todos os detalhes. Vamos começar com um giro de informações a respeito do que aconteceu e foi destaque no fim de semana ainda no ambiente, no futebol internacional. Vamos trazer então notícias do esporte, dos assuntos que acabaram ganhando repercussão de ontem para hoje e também alguns assuntos que nós não destacamos no Canal Esportes de ontem, mas que merece justamente esse destaque nesta terça-feira. Para você a partir de agora com imagens do Sport TV. 15 years never seen referee in this country. Don't even deserve peace. He should be in this country.
Esse foi o desabafo do atacante sueco irritado com a arbitragem na derrota do PSG para o Bordeaux por 3-2 pelo campeonato francês. Nessa segunda, o clube parisiense publicou um vídeo com mais um pedido de desculpas de Ibra pelo ocorrido. I was angry in that moment, and I think the French people are intelligent enough to understand the situation. So whoever felt offended or took it in a wrong way, I apologize. Don't twist it. It's about football we talk. Mas as desculpas não devem aliviar as críticas que o atacante vem recebendo e uma possível punição pela Federação Francesa, já que o árbitro incluiu o xingamento na súmula do jogo. As ofensas serão analisadas pela entidade na quinta-feira. O ciclone Pan, que devastou Vanuatu, país ao norte da Nova Zelândia, na última sexta, continua no Oceano Pacífico e também causou transtornos à regata de volta ao mundo. O início da quinta etapa entre a cidade neozelandesa de Auckland e Itajaí, em Santa Catarina, teve que ser adiada para essa terça por conta do mau tempo. Triste, né? Lamentável a atitude do Ibrahimovic, né? Que é querido pelo público francês, ou então até então era querido, né? Pelo público francês ao criticar, mesmo que seja no futebol, viu, gente? Acaba ferindo muita gente uma situação como essa, declaração infeliz, né? Eu não posso nem citar aqui a palavra que ele colocou relacionada ao país, né? Porque não seria legal estar repercutindo, né? Dando uma repetição nesse erro que foi cometido pelo jogador. Independente de qualquer coisa, existem palavras que elas são piores, eu tenho certeza que você já ouviu isso, palavras que acabam soando pior do que uma tapa, não é? Pior do que um murro no rosto. E essa palavra, por exemplo, que o Ibrahimovic colocou, um cara riquíssimo, consagrado no futebol, não tem necessidade de estar agindo de uma maneira como essa. É claro que uma consequência de situações negativas na carreira do jogador, eu não estou aqui querendo arrumar desculpas por fato, mas pode ter motivado essa atitude. Ele foi expulso, por exemplo, na classificação do PSG, né, na Liga dos Campeões da Europa, na semana passada, lá na Inglaterra contra o Chelsea. E no final de semana acabou também sendo provocada toda essa situação. Não tem justificativa para a atitude. Até porque, como eu já disse aqui outras vezes, jogador quando chega na condição no qual o Ibrahimovic, Neymar, Messi, ou seja, na condição de consagrado no futebol mundial, Cristiano Ronaldo, conhecido no futebol mundial, existe toda uma equipe por trás para poder cuidar da atitude, da imagem do jogador. E com toda sinceridade, isso deveria ter sido melhor trabalhado. A gente sabe que as atitudes do ser humano são atitudes, na maioria das vezes, de momento. Mas que isso aí poderia ter sido evitado, com toda sinceridade poderia. Até pelo constrangimento no outro dia, o cara com um sorriso amarelo para pedir desculpa a uma nação depois de um ato impensado que cometeu no dia anterior. É simplesmente lamentável esse tipo de situação. O Atlético se prepara para este meio de semana. Tem duelo decisivo pela Libertadores. O Galo de Minas Gerais, que não vai bem assim na competição, não. Está muito longe de ser aquele Atlético que nós vimos ganhar destaque ao conquistar a América com Ronaldinho Gaúcho, com Jô e com outros atletas que hoje já não figuram mais neste elenco. Vamos trazer justamente detalhes desse embarque da delegação do Atlético para mais um compromisso na Libertadores da América. Vamos ver. Eu acredito. O lema da conquista da Libertadores de 2013 está de volta. Mostra que o torcedor está do nosso lado e a gente vai fazer de tudo para poder retribuir esse carinho, essa confiança. O apoio vem em um momento importante. O time vive uma situação delicada na Libertadores. O Atlético perdeu os 2 jogos da competição. Não fez um gol sequer. É o lanterna do Grupo 1. O próximo destino é Bogotá, capital da Colômbia. Na quarta-feira, o time enfrenta o Santa Fé, líder do grupo. Encarar esse jogo aí realmente como uma final de campeonato, final de Libertadores pra gente, porque pode ser o jogo que nos dê a classificação ali na frente. Na viagem, confiança e um sentimento renovado. Eu acredito, né? Tem que acreditar, porque a situação do Atlético, se o torcedor não confiar que o time pode sair dessa situação incômoda na Libertadores da América, então para que viajar? Para que viajar, para que poder acompanhar a equipe, né? Se a situação do Atlético hoje é uma situação muito delicada. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais materiais a respeito do futebol internacional, do futebol pelo Brasil e pelo mundo. Vamos falar um pouquinho aqui da situação do nosso futebol, até porque existe sim uma rodada de meio de semana a ser disputada. Tem Libertadores da América, tem Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste sendo disputadas nesse meio de semana. O Campeonato Estadual também já acontece, o segundo turno neste meio de semana. Então tem situações que precisam
possam ser colocadas aqui como destaque no canal Esportes. Lembrando que estamos sempre ao vivo, tá? No portal gazetaweb.com, de 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira, abrindo aqui oficialmente a programação da TV Mar Canal 25, tá? Na sequência, nós temos aqui outros programas, mas o canal Esportes é o primeiro que abre aqui a grade de programação da TV Mar ao vivo, tá? Vamos dar uma olhadinha como ficou a situação dos grupos na Libertadores da América? Vamos dar uma olhadinha então e os jogos deste meio de semana. Vamos acompanhar. No grupo Santa Fé da Colômbia é o líder com 6 pontos, o Colo-Colo do Chile é o segundo com 6, o Atlas do México é o terceiro colocado com 3. Olha a situação do Atlético Mineiro aqui. Ainda não pontuou, né, em 2 jogos, 2 derrotas na Libertadores. Então, a situação incômoda. Lembrando que nesta primeira fase, as equipes elas realizam pelo menos 6 jogos, 6 jogos, né? São 6 partidas no total que as equipes realizam, né, na verdade, nesta primeira fase, e 2 já passaram. Ou seja, o Atlético Mineiro tem essas outras 4 partidas para poder se recuperar na competição. É uma situação ainda muito distante. Tivemos na quarta-feira, no início do mês, no último dia 4, a partida entre Colo-Colo 2-0 em cima do Atlas e agora o Santa Fé, que joga amanhã, né, em casa contra o Atlético Mineiro para fechar essa rodada de número 3, né, da Libertadores da América. Para o Atlético é uma situação de vital importância, de extrema importância essa vitória. A equipe precisa conquistar, mesmo jogando na Colômbia, jogando em Bogotá e diante de todas as adversidades. No grupo 2, a situação de momento, o Corinthians do Júnior Moranguinho lidera com 6 pontos, em segundo o São Paulo com 3, São Paulo do Vinícius Ferreira, do Felipe Ferreira, né, da família Ferreira. O San Lorenzo, San Lorenzo El Magro, da Argentina, é o terceiro colocado também com 3 pontos. Nos critérios, o São Paulo hoje está melhor do que o São Lourenço. E o Danúbio ainda não pontuou. Nesse grupo, a rodada seguinte já coloca um jogo nesta terça-feira e outro amanhã. O Danúbio joga contra o Corinthians, tá certo? Hoje à noite, né? Danúbio e Corinthians às 8 da noite. E amanhã, o São Paulo joga contra o San Lorenzo, no Morumbi, tá? Então, essa é a rodada seguinte da Libertadores. No grupo 3, o Universitário Sucre é o primeiro colocado com 5 pontos. O Huracan é o segundo com 3. Em terceiro, o Cruzeiro com 2. O futebol mineiro não anda bem na Libertadores. E o Mineiros de Guaiana é o quarto colocado, lanterna do grupo, com apenas 1 ponto. Nós temos aí, na quinta-feira, o jogo que fecha essa terceira rodada, né? Já tivemos uma partida na semana passada, o Universitário de Sucre empatou em 0-0 com o Huracan e o Mineiros de Guaiana joga contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai jogar fora de casa na próxima quinta-feira. Grupo 4, a situação de momento, o Emelec é o líder, 6 pontos. O Inter tem 6 pontos também, mas nos critérios está na segunda colocação. O Universidade de Chile é o terceiro colocado com 3 pontos. E o The Strongest da Bolívia é o quarto colocado, né, também com 3 pontos. Muito equilíbrio nesse grupo, tudo em aberto. Só que já nesse grupo aí, já temos 3 jogos realizados para todas as equipes. E nós, com isso, teremos uma sequência de jogos. Nesta terça-feira, o The Strongest joga contra a Universidade do Chile na Bolívia e o Emelec joga no Equador amanhã, né, em Guayaquil, contra o Internacional. A situação do grupo 5, o Boca Juniors, 100% de aproveitamento, melhor campanha da Libertadores, 3 jogos, 3 vitórias, tem 9 pontos. O Montevideo Wanderers é o segundo colocado, tem 6 pontos. O Palestino tem 3 pontos, está na terceira colocação. E o Zamora da Venezuela ainda não pontuou. Teremos aí Zamora e Boca Juniors nesta terça-feira, às 10h45, todos os jogos no horário de Brasília. E na quinta-feira, o Palestino joga contra o Montevideo Wanderers, na quinta-feira, às 9 da noite. No grupo 6 da Libertadores, o Tigres está na primeira colocação com 7 pontos. O Juan Aurich é o segundo colocado com 4. O San José, da Bolívia, está em terceiro com 3 pontos. E o River, tradicional River Plate da Argentina, é o lanterna do grupo, tem apenas 2 pontos. A situação na rodada de número 4 desse grupo, jogos amanhã e na quinta-feira. O Tigres joga contra o San Lorenzo,
aliás, joga contra o San José, né? Tigres e San José, já nas primeiras horas, né, desta quarta-feira, ou seja, de hoje para amanhã, à 00:30 no horário de Brasília. E na quinta-feira, às 8 da noite, o River Plate joga contra o Juan Aurich, fechando assim a rodada de número 4 desse grupo. No grupo 7, a classificação de momento, o Libertad do Paraguai é o líder com 7 pontos, o Atlético Nacional da Colômbia é o segundo colocado com 5, o Estudiantes da Argentina está em terceiro com 4 e o Barcelona de Equador ainda não pontuou na competição. Os jogos seguintes desse grupo, teremos amanhã o Estudiantes contra o Libertad e o Nacional da Colômbia, o Nacional de Medellín, né? Atlético Nacional da Colômbia enfrenta o Barcelona de Guayaquil do Equador, né? Na próxima quinta-feira. E finalmente no grupo 8, o Racing é o líder com 6 pontos, o Sporting Cristal é o segundo colocado com 5, o Guarani do Paraguai é o terceiro colocado com 4 pontos e o Deportivo Táchira tem apenas 1 e está na lanterna desse grupo. O Sporting Cristal joga contra o Racing nessa terça-feira, 8 da noite, e o Deportivo Táchira joga contra o Guarani do Paraguai amanhã, às 10h30. São jogos na sequência da Libertadores da América para você que acompanha o canal Esportes. Vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco, vamos trazer mais notícias aqui no canal Esportes. Vamos falar de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, preparação dos nossos clubes, a Comissão Estadual de Arbitragem, que já divulgou a escala de árbitros e assistentes escalados para os jogos deste meio de semana do Campeonato Alagoano em seu segundo turno. Não saia daí, voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Equipamentos de primeiros socorros em shoppings e galerias. Adoção de áreas públicas pela iniciativa privada. Empresas concessionárias que danificam as vias são obrigadas a recuperá-las. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Você já esperou demais para viver bem. Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121 6000. Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo, olha, não perca tempo, tá? Acesse o portal gazetaweb.com e fique por dentro das principais notícias, não só do ambiente esportivo, mas de Alagoas, do Brasil e do mundo. Você também tem como destaque os principais assuntos no portal Gazeta Web. Lá você encontra a programação da TV Mar Canal 25 em alta definição, com a alta qualidade, apresentados os serviços só que a nova TV Mar oferece
para os nossos telespectadores, tá? O aplicativo ITV Mar você baixa nos sistemas Android e iOS para seu celular e pode acompanhar também pela internet a nossa programação. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br. Nossa, deu branco aqui. E por falar em branco, a situação aqui em Alagoas ainda segue indefinida, apesar da conquista do primeiro turno do Asa, né? A situação do Asa é uma situação melhor em relação aos outros clubes participantes, porque já beliscou uma das vagas de Alagoas para a Copa do Brasil, sem depender daquela coisa do ranking, né? Aquela coisa que a CBF vai dar o direito a uma terceira vaga para Alagoas, por exemplo. Ano passado, vocês lembram que nós tivemos na Copa do Brasil o Santa Rita, tivemos o CRB, tivemos o CSA e a situação acabou sendo até melhor para o Asa, que entrou também pela questão do índice técnico, que é um dos critérios que a Copa do Brasil oferece. Os moldes da Copa do Brasil, né, que acabou tendo essas mudanças depois que alguns clubes acabaram sendo inseridos para a Libertadores, a distribuição também de equipes que participam da primeira divisão do Campeonato Nacional na Copa Sul-Americana. Então, tudo isso acabou mexendo na estrutura da Copa do Brasil, que passou a ter mais participantes. E com isso, Alagoas, que antigamente tinha direito de levar 2 representantes, passou a levar mais 2. Então, essa situação acabou prestigiando, beneficiando a muitos clubes do nosso estado. Infelizmente, o CSA, por ser um dos grandes do nosso estado, que é um dos clubes que é mais vitorioso, o mais vitorioso de Alagoas, em termos de participação do estadual, ainda não conseguiu essa condição. Mas muita gente já comenta nos bastidores, será que com o Asa agora conquistando a Copa do Brasil, o CSA já está garantido? Garantido não está. É preciso deixar claro o seguinte, que quem determina o representante de cada estado, apesar de que exista uma polêmica dizendo, não, a vaga é da CBF, a CBF é que determina. Não, quem determina, quem dá a chancela para dizer, olha, do nosso estado, os clubes que alcançaram o índice para representar a nossa agremiação, o nosso estado, nesta competição, foi fulano e ciclano. É a federação que passa esse feedback para a CBF. A CBF lá não está sabendo de muita coisa não em relação a critérios do alagoano, o que é que está sendo colocado para ver quem é que vai ser beneficiado com o processo. Lá eles não... Quem define isso é a federação. Então a federação pode muito bem chegar aqui e dizer o seguinte, olha, nós vamos coroar, já que o Asa tem essa vaga assegurada por índice, então nós vamos colocar essa vaga para o segundo colocado do segundo turno do Campeonato Alagoano. O CSA, é preciso dizer, ele não é o vice-campeão estadual de 2015 não, gente. Ele foi apenas o segundo colocado do primeiro turno do Campeonato Alagoano. Ou seja, para o CSA, o primeiro turno só valeu a definição mesmo do posicionamento da equipe nos grupos agora nesse segundo turno. Para o Asa, o primeiro turno valeu o direito de representar Alagoas na Copa do Brasil. Para os outros, só a questão também da ordem para o segundo turno em termos de posicionamento nos grupos, que é o grupo A e o grupo B. Então não tem essa questão de dizer, o CSA está garantido na Copa do Brasil. Eu não posso chegar aqui e dizer isso, que o CSA está garantido na Copa do Brasil. Garantido está o Asa, que pode ir por um meio, que é esse, por direito, por ter conquistado o primeiro turno, ou por outro, que é pela questão do ranking, que a CBF acaba prestigiando mais uma equipe daqui do estado. Quem tiver melhor no ranking, acaba sendo, se não tiver vaga na Copa do Brasil por direito, acaba sendo coroado com essa situação. Isso é uma coisa que nós temos que deixar claro para o torcedor do CSA. E a situação do CRB, por falar em condição, né? O CRB que tem todo um processo a ser realizado na Copa do Nordeste, e a matéria do Globo Esporte, ele deixa justamente tudo muito claro a respeito do que é preciso para que o CRB possa conquistar a classificação. Você sabe que o CRB neste meio de semana enfrenta o Globo, não depende só de suas próprias forças, porque vai ter um outro jogo que interessa diretamente a essa briga pela classificação para a segunda fase, que é Campinense e Bahia. Esses dois adversários também do mesmo grupo do CRB, e tem outros adversários de outros grupos que também podem prejudicar a vida do CRB, que é a questão seguinte, como a Copa do Nordeste foi dividida em 5 grupos, 3, olha só, os 5 primeiros se classificam e os 3 segundos melhores colocados fazem justamente a composição dos 8 para a próxima fase, ou seja, tem 2 grupos aí que o segundo colocado não vai conquistar a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Mas eu fiquei em segundo do meu grupo. Sim, mas isso não dá garantia, porque você não atingiu
a pontuação suficiente para que pudesse superar os outros segundos colocados dos grupos seguintes, dos outros grupos da competição. Ou seja, então se nós temos 5 grupos, os 5 primeiros se classificam, ou seja, são os 5 primeiros colocados, são 5 equipes, e os 3 dos 5 grupos que existem, os 3 melhores segundos colocados. Fazem 8 para poder começar as quartas de final da competição. 4 de um lado, 4 do outro, no duelo mata-mata, para logo depois a semifinal e a final. É assim que acontece na Copa do Nordeste. Vamos ver então como é que fica a situação do CRB? Olha, e eu já disse isso na semana passada, viu? O que prejudicou o CRB não foi o empate com o Bahia lá não, em Salvador. Foi a derrota para o Campinense, né? Na rodada anterior. CRB pode passar no Nordestão, mas depende de jogos de 4 grupos. Tá aí, tá muito claro, tá muito clara a situação. Além de ganhar, o time precisa ficar atento às partidas de Bahia e Campinense. Tem que torcer aí pro Bahia cegamente o CRB, porque o Bahia já está classificado. Sport e Sampaio, Socorrense e Cururipe, América de Natal e Serrano e Fortaleza e Ceará. Olha só como é que o CRB chegou nesta última rodada. Dependendo disso aí. Além de ganhar, o time precisa ficar atento a essas partidas. Por quê? Porque se o CRB vencer, e nesses confrontos aí, alguns que ainda buscam a condição de classificação, conquistar resultado, pode entrar como segundo colocado à frente do CRB pelo índice, tá? Pelo número de pontos. O CRB perdeu alguns pontos importantes durante sua campanha na Copa do Nordeste. Assim, a classificação para a próxima fase depende de uma combinação de resultados de outras 5 partidas na última rodada, além de seu próprio confronto contra o Globo, em casa, em que precisa ganhar para somar 9 pontos e ter chances. Primeiro, os alvirrubros têm que torcer para o Bahia não perder. Mesmo classificado pelo Grupo E, o mesmo do Galo, o tricolor recebe o Campinense em Salvador e ter um bom resultado pode ajudar mais adiante quando a campanha na fase de grupos define o mando de campo nas decisões. A partir dos jogos no grupo, as chances se mantêm e é preciso ficar de olho em outros 3 grupos. O Grupo C fica de fora, pois Salgueiro e Náutico se enfrentam na última rodada. Os mandantes ocupam a 2ª posição e estão com 7 pontos, e os visitantes lideram com 8. Deste modo, o empate deu a vitória para cada um dos lados o empate ou a vitória para cada um dos lados fará com que o segundo colocado fique atrás do CRB. Grupo A. O Vitória já está classificado e o América é o único que tem chances de passar como segundo colocado. O time soma 7 pontos, um a mais que o CRB, e não vencendo facilita a situação para o time alagoano. Mas se ganhar a partida contra o Serrano, 4º colocado, já garante sua vaga e fica restando outras 2. Ou seja, se o América vence, já está lá, classificado pelo índice, né? América e Vitória. No Grupo B, até o Sampaio Correia, que está em 3º lugar com 5 pontos, pode passar. Se vencer o Sport, vai a 8 pontos e deixa os pernambucanos com 7. Se o Cururipe empatar, também fica com 7, mas com saldo de gols ainda menor. Dessa forma, seria impossível classificar o segundo colocado neste grupo. Ou seja, então pode matar se acontecer justamente essa combinação. O Sampaio vencendo o Sport e o Cururipe empatando. Aí morre o segundo colocado desse grupo abraçado, porque não teria pontuação suficiente para passar de fase. E no Grupo D, Fortaleza e Ceará têm um clássico marcado para a última rodada. O líder tricolor soma 11 pontos e recebe o vice, que tem 9. Se o Ceará ganhar ou empatar, passa em primeiro e também garante a vaga do rival. Em caso de derrota, o time já tem a quantidade de pontos que o CRB pode ficar. Seria preciso então que os alvirrubros vencessem pelo menos por 2-0 ou torcer para uma goleada do Fortaleza. Entre os segundos colocados, os 3 melhores se classificam. Deste modo, o Regatas não necessita que todos os 5 resultados sejam favoráveis ao clube. A decisão dos jogos será nesta quarta-feira. Então, para encurtar a história, o CRB... Não é que o CRB dependa necessariamente ou diretamente de 5 resultados para poder se classificar, gente. Mas ele depende de uma série de fatores, além da vitória, para que não possa ter a quantidade de pontos com essa vitória diante do Globo, se acontecer, ser superado pelos outros clubes nos grupos, nos confrontos seguintes. Então, essa é a situação do CRB.
ficou um pouco assim complicado o termo de classificação, porque o CRB chega não dependendo de suas próprias forças. O CRB dependia de suas próprias forças e depende se chegasse nessa última rodada e nós estivéssemos aqui com o discurso seguinte: CRB venceu o Globo, está classificado. Mas não é assim. CRB venceu o Globo, vai ter que dar uma olhada nos outros resultados para poder conquistar a classificação. É até um regulamento interessante esse da Copa do Nordeste. Muito melhor, eu poderia dizer assim, do que o regulamento atual do Campeonato Alagoano, que essa questão de percentual é uma situação que não entra na minha cabeça nem a pau, Juvenal. Essa questão de percentual para conquistar a classificação ou definir o rebaixamento no Campeonato Estadual, aqui em Alagoas, com toda sinceridade, não entra nem a pau, Juvenal, na minha cabeça. Agora, o que eu quero dizer é que o segundo melhor colocado de cada grupo, pelo índice, pela pontuação, aí pelo aproveitamento, aí sim. Por quê? Porque todas as equipes tiveram o mesmo número de jogos, independente dos adversários que enfrentaram, mas tem o mesmo número de jogos. Então, o aproveitamento poderia determinar justamente essa situação. Mas na condição do Campeonato Alagoano, não dá para imaginar, por exemplo, uma classificação de um time que jogou 6 vezes e outro que jogou 8. Percentual em cima disso. Eu acho injusto demais. Se você for para trazer isso para número de pontos, enquanto o CSA vai fazer 30 pontos, pode fazer 30 pontos, o CRB pode fazer 26. E o CSA pode não se classificar e o CRB pode. Então, é uma situação muito estranha essa, muito difícil. Vamos lá, dar sequência aqui ao Canal Esportes. Olha, o CSA, para falar em CSA, a direção, depois de tanta polêmica que envolveu na contratação desse jogador, ontem apresentou o meia Anderson Paraíba. Vamos dar uma olhada na foto do jogador, está aqui no Globo Esporte, ex-jogador do ABC, Anderson Paraíba, reforça o azulão para a sequência do alagoano. Está aí a foto do jogador, novo jogador do CSA. Foi apresentado ontem à tarde, né, no Mutange. A diretoria do CSA anunciou na tarde desta segunda-feira a contratação do esperado meia para a sequência do estadual, Anderson Paraíba, que se desvinculou do ABC na semana passada, fechou com o azulão e chega ao Mutange para reforçar o setor de criatividade do time. O técnico Nedo Xavier foi consultado sobre o jogador e aprovou o acerto. Meio-campista de 23 anos já foi apresentado no Mutange e, de acordo com o Globoesporte.com, o jogador estava insatisfeito com a reserva no ABC e definiu a rescisão de contrato na última sexta-feira. Após a apresentação na sala de imprensa do clube, o meia começou a dar voltas ao redor do campo principal do CT Gustavo Paiva. A diretoria Maruja trabalha para regularizar o jogador a tempo de ficar à disposição do técnico Nedo Xavier para a estreia do segundo turno na próxima quinta-feira diante do Asa, às 8h30, no estádio Coraci da Mata Fonseca. Então tá aqui a foto do Anderson Paraíba, já treinando no Mutange, jogador que direção por pouco não perdeu nesse atleta, inclusive gerou uma repercussão nas redes sociais, porque divulgaram o nome do jogador antes, a imprensa tem que divulgar mesmo, meu amigo. Cabe à diretoria do CSA blindar a situação. E eu vou dizer um negócio para você, daqui para frente vai ser mais difícil para que os dirigentes possam esconder nome de jogador, porque com a internet, olha só, a matéria do Globo Esporte, ela é clara em cima disso que nós estamos colocando. Está aqui, ó. Olha só de onde foi que veio a notícia. O meio-campista de 23 anos já foi apresentado no Mutange de acordo com o Globoesporte.com do Rio Grande do Norte. Então, ou seja, se a notícia não chega por aqui, chega por lá. Você está entendendo como funciona com a internet hoje? Então não tem esse negócio de dizer, porque a imprensa está prejudicando a divulgação dos nomes, divulgou antecipadamente, meu irmão. A direção que bote a mola dela. A direção que bote a mola dela para poder segurar os nomes do jogador. A imprensa tem que divulgar. Doa que doer. Se o torcedor está chateado porque o nome do Anderson Paraíba vazou, problema do torcedor. Problema do torcedor. Clube grande é isso, minha gente. Nós não podemos estar tratando um clube como o CSA como um clube pequeno, não. CSA, CRB, Asa. Esses clubes, as especulações andam lado a lado com esses clubes, porque são clubes grandes, poxa. São clubes grandes. Agora não adianta a gente chegar aqui e estar dizendo, porque a imprensa teve culpa, porque o nome vazou, nós perdemos o jogador, porque o nome... Isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir. Está aí o rapaz treinando no CSA. O nome desse jogador, para quem não sabe, já tinha sido cogitado há 2 semanas. 2 semanas.
Depois que ele deixou o ABC, que foi aí cogitada a possibilidade de ele ir para o Salgueiro, aí começou. A imprensa foi a responsável. Tudo é imprensa. A imprensa foi responsável por ter divulgado o nome do jogador. E a imprensa não tem que divulgar, não, é? Eu acho engraçado isso. Aqui há uma distorção de propósitos impressionante, principalmente aqui em Alagoas. As pessoas acham que a imprensa tem que trabalhar aqui e ser refém de clube de futebol, gente. Entendeu? Tem que divulgar mesmo. Tá com a notícia na mão, tem que divulgar. O que não pode é ser divulgado mentira, né? Mentira não, mas se a notícia for verdade, tem que divulgar. E aí, eu volto a dizer, a diretoria que bote a mola dela para poder blindar a informação. Que bote a mola dela. Os companheiros de imprensa que trabalham aí bravamente no dia a dia do CSA, que acabaram divulgando essa informação, eles estão de parabéns, tem que divulgar mesmo. Assim no Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, por que não vai ser assim no CSA e CRB? Que eu vejo com o mesmo tamanho, grandeza. Eu vejo com a mesma grandeza. Tem que parar de estar tratando os clubes de Alagoas como um clube pequeno, minha gente. Vamos ao intervalo, vamos lá? Vamos ao intervalo? Voltamos já então? Vamos lá então, vamos dar uma pausa, voltamos daqui a pouco. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. De frutas, néctar de frutas Coringa, o melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja, é bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego, 6 sabores tradicionais, glúten, ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Honda Civic motor 2.0 e VTEC Flex One. Teto solar, painel multiplex, função Econ, display multifunções, Bluetooth com comando de voz, GPS integrado ao painel, sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro. Gazeta de Alagoas, você encontra sempre muito mais informação com a credibilidade da maior equipe jornalística de Alagoas. Os principais destaques sempre nas suas mãos. Aproveite e garanta sua assinatura em até 10 vezes sem juros. Gazeta de Alagoas, evoluindo a informação. Estamos de volta e depois do rápido intervalo, olha, a direção do CRB começou a vendagem de ingressos antecipadas para o jogo contra o Globo do Rio Grande do Norte. Vamos dar uma olhadinha nesse material, trazendo os pontos, inclusive, de informação a respeito desse assunto. Tivemos um probleminha aqui com o sinal, na verdade, né? Probleminha aqui com o sinal, tá? Daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui essa matéria do Globoesporte.com, dando destaque a essa situação. A seleção de Cuba jogou contra o tradicional Cosmos dos Estados Unidos, né? Vai jogar ainda? É, né? Vai jogar. Esse jogo está sendo considerado como um jogo histórico, diante de toda a rivalidade entre os Estados Unidos e Cuba. Então, existe também no futebol toda essa situação cultural que é sempre lembrada. Vamos trazer a partir de agora os preparativos desse duelo que você vai poder acompanhar através da matéria do Sport TV a partir de agora aqui no canal Esportes. Vamos ver.
histórico, lo vamos a disfrutar mucho y esperemos que se concrete, que se realice, porque hay mucha expectativa en toda Cuba porque el Cosmos pueda visitarnos e fazer o partido. O New York Cosmos teve sua era de ouro nos anos 70, quando tinha Pelé, Carlos Alberto e Franz Beckenbauer. Desta vez, a estrela maior do amistoso será o recém-contratado Raul, ídolo do Real Madrid e da seleção espanhola, que fará sua primeira temporada pelo time esse ano. O New York Cosmos ficará 3 dias em Havana. A expectativa é de que esse amistoso abra as portas para outros times e para que, num futuro próximo, a própria Liga Americana ajude a desenvolver o futebol no país. O futebol é o segundo esporte do país, bem atrás do beisebol na preferência da população, mas que vem crescendo nos últimos anos, com a exibição de jogos da Copa do Mundo e de campeonatos europeus. O ex-goleiro Shep Messing, que jogou com as maiores estrelas da história do Cosmos, já imagina como será a chegada do time a solo cubano. We think it's going to be very similar. When we traveled the world with Pelé and Carlos Alberto, it didn't matter if we were in China or India or South America, any place in Asia. When the New York Cosmos landed, the crowds were at the airport. The crowds were at the hotel. Beleza, então, jogo histórico aí que está sendo preparado. Olha, eu vou dizer um negócio para você. O futebol é interessante, é apaixonante por essa razão. Você já ouviu a oportunidade, aqui já teve a oportunidade de ouvir, né, de que o futebol já chegou a parar a guerra, né? Pois é, então é muito interessante porque existe uma briga política entre Estados Unidos e Cuba e por isso que é criada toda essa expectativa. Tivemos recentemente fatos lamentáveis, episódios lamentáveis envolvendo o duelo entre Irã e Iraque, tivemos outros jogos também, então o futebol é muito interessante por isso, porque ele consegue unir situações, e inclusive que existe obstáculos, barreiras políticas entrelaçadas na coisa, mas o futebol ele consegue superar justamente essas adversidades. Eu espero com toda sinceridade que isso seja também um exemplo daqui para frente, para que processos como esse possam se repetir e a abertura de portas para mais clubes americanos realizar amistosos, partidas festivas em solo cubano, né, para poder acabar de uma vez com todo esse problema cultural que já existe e se arrasta há muitos e muitos anos. Tá certo? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Vamos fazer o seguinte, vou dar mais uma pausa agora, vou mais um intervalo. No próximo bloco vou trazer as manchetes da Gazeta, vou trazer também na sequência aqui do Canal Esportes mais notícias da Copa do Nordeste. Vamos falar de Copa do Brasil, já que o Muricy tem toda a programação de viagem definida para o jogo da volta contra o Cuiabá. Então tem todas essas informações que nós vamos ainda destacar daqui a pouco aqui no Canal Esportes. Continue conosco, voltamos já. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Honda Civic motor 2.0 e VTEC Flex One. Teto solar. Painel multiplex. Função Econ. Display multifunções. Bluetooth com comando de voz. GPS integrado ao painel. Sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro.
Gazeta de Alagoas, você encontra sempre muito mais informação com a credibilidade da maior equipe jornalística de Alagoas. Os principais destaques sempre nas suas mãos. Aproveite e garanta sua assinatura em até 10 vezes sem juros. Gazeta de Alagoas, evoluindo a informação. A Comissão Estadual de Arbitragem definiu os árbitros e assistentes escalados para o duelo, o primeiro duelo deste segundo turno do Campeonato Alagoano. Vamos dar uma olhadinha então como ficou justamente a distribuição, né, nessa escala de árbitros para essa rodada inicial do segundo turno do Campeonato Estadual. José Reinaldo Figueiredo apita Santa Rita e Ipanema na quarta em Boca da Mata. Na quinta, a ASA e CSA será comandada por Josévaldo Bizarria de Melo. A Comissão Estadual de Arbitragem divulgou, na tarde de ontem, a escala de arbitragem para a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Alagoano, a Copa Maceió. A rodada de abertura está marcada para a próxima quarta-feira, às 8 da noite. A partida entre Santa Rita e Ipanema, no estádio Olival Elias de Moraes, terá a arbitragem de José Reinaldo Figueiredo. Os auxiliares serão Otávio Corrêa de Araújo Neto e Cláudio Camilo da Silva, enquanto o quarto árbitro será Simvaldo Valério Cândido. Está aí o José Reinaldo, árbitro, né, um dos mais promissores árbitros, faz parte do quadro da CBF, vai comandar a abertura do segundo turno do Campeonato Alagoano. No complemento da rodada, na quinta-feira, CSA e ASA fazem jogo, né? ASA e CSA, na verdade, é a ordem, porque o jogo é no estádio Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. O jogo entre o campeão e o vice do primeiro turno será comandado por Josévaldo Bizarria de Melo. Ele será auxiliado por Lennon McCartney Farias e Aldrin Freire Matias. Já o quarto árbitro será Helder Brasileiro de Aquino. Tá aí, então, o Bizarria, que será o árbitro do clássico entre ASA e CSA. A Comissão Estadual de Arbitragem definiu todos esses detalhes a respeito dos árbitros que trabalham justamente no próximo final de semana, aliás, nesse meio de semana, na rodada inicial deste segundo turno do Campeonato Alagoano. E como eu disse antes do intervalo, a direção do CRB já começou a venda de ingressos antecipadas para o jogo contra o Globo. Vamos ver esse material aí do Globo Esporte, vamos dar uma olhadinha então. Bilhetes terão os mesmos valores das demais partidas do Galo em casa. Equipe alvirrubra tem que vencer e torcer por derrota do Campinense para continuar na briga. A diretoria do Clube de Regatas Brasil começou na tarde desta segunda-feira a venda de ingressos para a partida decisiva diante do Globo, na próxima quarta-feira, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Aí fotos do estádio Repelé, o mosaico feito, né, pela torcida do CRB. De acordo com o site oficial do clube, os bilhetes custam R$ 60,00 para o setor de arquibancadas altas, R$ 40,00 para as arquibancadas baixas e R$ 100,00 nas cadeiras especiais. Para os setores de arquibancadas altas e baixas, o clube disponibiliza ingresso com preços de meia entrada, ou seja, R$ 30,00 para a arquibancada alta e R$ 20,00 para a arquibancada baixa, respectivamente. O Globoesporte.com entrou em contato com um dos pontos de venda e confirmou que para o setor de cadeiras especiais não estão sendo vendidos com valor de meia entrada. Os pontos de venda são esses aqui citados: Casarão do Galo, em Jaraguá, Lojas Poliesporte, Arena das Torcidas, Confraria do Rei, Bar do Carlão, Loja Grande Torcedor, Banca 1000 Páginas, na Praça do Skate, são os locais de vendas, né? E sede das organizadas. O confronto entre alagoanos e potiguares está marcado para as 10 da noite, amanhã, no estádio Repelé. Para seguir com chances de classificação, o CRB precisa derrotar o Globo e torcer por uma derrota do Campinense contra o Bahia. São essas as informações a respeito de venda de ingressos para esse confronto. É um confronto chave para o CRB, decisivo nas pretensões de classificação.
O nosso outro representante, não na Copa do Nordeste nem no Campeonato Alagoano, obviamente, porque aqui os 9 participantes são representantes do nosso estado, não tem para onde correr, isso é o óbvio, é chover no molhado, mas na Copa do Brasil, um dos nossos representantes também entrará em campo neste meio de semana. E a direção do Muricy já divulgou a programação de viagem para o duelo contra o Cuiabá. O primeiro jogo aqui em Maceió foi 2-1, né? Então o Muricy joga pelo empate nesta segunda partida para conquistar a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Vamos ver então. Após treino em 2 períodos nesta segunda, elenco alviverde se reapresenta na terça pela manhã, quando embarca para enfrentar o Dourado pela Copa do Brasil. A diretoria do Muricy divulgou nesta segunda-feira a programação de viagem rumo a Cuiabá para o jogo da volta pela Copa do Brasil. A partida diante do Dourado, marcada para quarta-feira, será disputada na Arena Pantanal. O Dourado, para quem não sabe, viu, gente? Porque é preciso especificar nessas matérias, né, o nome do time para depois colocar, né, o apelido, né, o carinhoso, né, para ser citado. De acordo com as informações do clube da Zona da Mata, a equipe comandada pelo técnico Gilmar Batista trabalhou nesta segunda-feira em 2 períodos. Já na terça, os jogadores não têm atividade dentro de campo, mas se representam pela manhã. A saída para o Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares será às 11, daqui a pouquinho, né? E o embarque para a capital mato-grossense a 1h30. A delegação do Muricy será composta por 25 integrantes, sendo 18 atletas e 7 membros da comissão técnica. Na partida de ida, no estádio José Gomes da Costa, o Muricy bateu o Cuiabá por 3-2. Eu disse 2-1, desculpa, viu, gente? Cometi esse equívoco aqui. 3-2 o resultado. Mas não altera em tanta coisa aquilo que nós colocamos, não. Para o Muricy, só a vantagem do empate, né? Quem passar desse confronto vai enfrentar o vencedor do duelo entre Rio Branco, do Acre e Vasco. Olha, eu vou dizer um negócio a você, eu sou Muricy topado. Topadão, eu sou Muricy, né? Topado. Por quê? Não, porque eu sou Alagoas, claro. Alagoas, Muricy, claro, né? E quem passar, claro, vamos esperar, independente de quem venha. Pode ser o Vasco, pode ser o que for, né? Se vier jogar aqui, aí, né? O primeiro jogo entre acreanos e carioca será disputado no dia 1º de abril, às 10 da noite, na Arena da Floresta. Esse jogo foi adiado, né, por causa das enchentes lá no Acre, e já era para ter sido realizado, mas acabou sendo transferido para o dia 1º de abril. Então, quem passar de Cuiabá ou Muricy vai enfrentar o Vasco na segunda fase da Copa do Brasil, né? Daí a preparação do Muricy. Uniforme bonito, né? Um verde-limão ali. Até confundindo um pouco com a grama, né? Legal. O Muricy aí, muito bem na Copa do Brasil. Fez bonito, né? Mesmo que não passe de fase, mas que saia com honra dessa competição. Fez bonito, justamente no início, ao ter vencido por 3-2 o Cuiabá, que é uma equipe, querendo ou não, que eu poderia dizer que tem até propósitos mais ambiciosos nesta temporada do que o próprio Muricy. Vamos trazer aqui mais notícias a respeito do futebol de Alagoas. Olha, dando sequência aqui ao programa, nós temos muita informação. Vilão da final, o zagueiro Breno do CSA foi o responsável por ter perdido o pênalti na decisão que acabou fazendo o Asa ser campeão do primeiro turno. Ele diz que agora é o momento de levantar a cabeça. É um material também que já está aqui na internet, que nós vamos trazer a partir de agora, nesse finalzinho de Canal Esportes. Vilão da final, Breno comenta pênalti perdido, diz que agora é levantar a cabeça. É um jogador experiente, né? O Breno já é acostumado a disputar competições em grandes partidas, em grandes clubes do futebol nordestino. Filho do Zé do Carmo também, viveu dentro de casa a situação de ter um pai que atuou em grandes clubes do futebol brasileiro, foi campeão brasileiro da primeira divisão pelo Vasco da Gama, em 89. Então tem situações que, para ele, acredito que encara com naturalidade essa situação. Eu espero, com toda sinceridade, que isso não venha trazer prejuízo para a carreira do Breno, que já é um vitorioso, é um batalhador. Passou por um processo cirúrgico ano passado, ficou um ano praticamente parado e reconquistou, né, essa condição de titular no CSA agora. Não é um pênalti desperdiçado, nenhuma decisão que vai fazer com que o jogador perca a qualidade ou não sirva mais para o clube. Eu, com toda sinceridade, já vi vários jogadores de muita qualidade. O exemplo deles é o ídolo do Flamengo, Zico, que perdeu um pênalti na Copa de 86, né? Quando o Brasil jogou com a França. Inesquecível aquela oportunidade, porque eu tinha apenas 6 anos naquela oportunidade, e a imagem que eu tenho da Copa de 86, apesar de não ser tão clara, por exemplo, o meu filho mais novo hoje tem 8 anos, né? Mas a imagem que eu tenho da Copa de 86
é das pessoas queimando camisas, bandeiras do Brasil. Né? Aí é claro que depois que entrei na comunicação, que fui me aprofundando na questão da paixão pelo futebol, tive a oportunidade de rever os lances do pênalti desperdiçado pelo Zico, né, na Copa de 86. E isso cai também como uma questão, eu poderia dizer até de alento para esses jogadores mais jovens, né? Esses que hoje brilham no futebol, estão aí disputando, utilizando o futebol como profissão. O Breno é um desses exemplos aí. Nós não podemos aqui dizer que o jogador não tem qualidade por causa de um pênalti perdido, numa decisão. É preciso saber também a importância de quem está lá para poder cobrar. E o Breno é um jogador que eu digo que tem muita importância para o CSA daqui para frente nesse campeonato estadual. Assumiu, claro, o equívoco, o erro, mas disse que é o momento de levantar a cabeça. Atitude certa, viu, na minha opinião. Vamos dar sequência aqui ao programa, vamos falar um pouco mais do CRB. O CRB que tem essa partida decisiva com o Globo e é preciso destacar que a situação de momento... Sim, é verdade, bem lembrado, né? Nossa produção aqui já informando pra gente. Vamos falar um pouco mais de CRB, de futebol de Alagoas, com as manchetes da Gazeta, né? 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia. A Gazeta desta terça-feira traz como destaque essa informação, vamos ver. Asa, 2 pontos, troféu e vaga na Copa do Brasil. O time converteu as 5 penalidades com Gabriel, Jairo, Alex Henrique, o Ederson e Didira. O atacante Michael, 21 anos, do Fluminense, foi punido em função de ter sido pego no antidoping por uso de cocaína no início de 2013. O projeto social de Neymar conseguiu um incentivo e pode captar até 3 milhões de reais para oferecer atividades esportivas a crianças. Ainda na Gazeta desta terça-feira, Alvinegro, campanha do único invicto no estadual até agora. A campanha do Asa, tem uma errata aqui na Gazeta, né? Mas isso é uma questão que está fora do futebol. Então a campanha do único invicto no estadual até agora é essa. CRB inicia a semana com cabeça na decisão. Está aqui também na Gazeta de hoje. Alvinegro enfrenta o Globo para tentar ir à segunda fase da Copa do Nordeste. Anderson Paraíba é apresentado no CSA. Meia chegou ontem, já treinou no Azulão, pega o Asa na quinta-feira, se ficar em condições, né, de jogo, né, regularizado. Felipe Nas fala sobre o 5º lugar na estreia do GP da Austrália, tivemos no último final de semana, né? Dunga critica excesso de proteção aos jogadores. Segundo ele, isso é uma das causas para a pouca iniciativa para a comunicação em campo. Excesso de proteção... Tudo em excesso, na verdade, atrapalha, né? Acaba atrapalhando. E essas são as manchetes da Gazeta que você encontra nos semáforos, nas bancas. Receba em casa através de uma assinatura, valor mínimo. Você recebe todo esse conteúdo de terça a domingo, a Gazeta circulando justamente aqui na capital alagoana. Tá? A gente já está chegando aqui na reta final do Canal Esportes e para que a gente possa, eu diria que encerrar o programa, fazer só uma breve reflexão desse momento vivido no nosso futebol, principalmente com situações colocadas através de critérios estabelecidos diante da desistência do Sport de Atalaia na primeira divisão do Campeonato Estadual. Nós vamos ter uma rodada que vai começar justamente nesse meio de semana, que é a rodada do 2º turno, sem ainda a presença de CRB e Coruripe. E eu disse ontem aqui no programa que a Federação Alagoana de Futebol, na minha opinião, tem uma parcela de culpa enorme nesse processo. Por quê? Essa parcela eu vou atribuir à federação, porque talvez aqui em Alagoas, o nosso campeonato, o campeonato estadual, é o único que abriu mão da participação de 2 clubes por causa de uma disputa da Copa do Nordeste. Você vê que no Recife, por exemplo, o Salgueiro, que, querendo ou não, em proporção, é menor do que o CRB, em termos de conquista, está disputando o campeonato pernambucano. Na Paraíba, Campinense está disputando o Campeonato Paraibano. Fortaleza, Ceará estão disputando o Campeonato Cearense. Bahia, Vitória estão disputando o Campeonato, né, Baiano. E aqui em Alagoas, a federação simplesmente resolveu dar essa folga para a CRB e para o Coruripe. Agora vai ter que arcar com todas essas situações, porque o torcedor sabe muito bem das dificuldades que é para ir ao estádio e com a ausência desses clubes, por querer dar descanso. Eu acho que a federação, com toda sinceridade, tem que parar de estar pensando muito nessa questão do seguinte: bem-estar do filiado, querer agradar, querer dar uma de bonita.
Porque a situação está mais do que clara. Se nos outros estados do Nordeste nós temos clubes participantes da Copa do Nordeste e do Campeonato Estadual, por que só aqui em Alagoas a situação é diferente? Essa é a resposta que eu queria saber da federação. Eu queria saber essa resposta da federação, por quê? Né? Não cabe a mim estar aqui trazendo resposta. Quem tem que falar são eles lá, que criam as regras e depois tem que assumir justamente as coisas. Não sou eu que tem que falar, não. Grupo A, vamos dar uma olhadinha então, como ficou o segundo turno do Campeonato Alagoano para a gente encerrar o Canal Esportes. Vamos ver. Grupo A, CEL, CSA, Coruripe e Ipanema. No grupo B, Asa, CRB, CSE, Murici e Santa Rita. Os jogos, vamos trazer aqui para você, nesta rodada inicial do segundo turno. Amanhã, Santa Rita e Ipanema, 8 da noite. Asa e CSA, 8h30, no Coraci da Mata Fonseca, na quinta-feira. E aqui, para você ver como funcionam as coisas no futebol de Alagoas, Murici e CEL, CRB e Coruripe, com dias e horários a ser definidos. Então, isso é um assunto que precisa ser resolvido urgentemente, tá? Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje, deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes, a entrevista, o debate, a opinião, tudo agora sob o comando do meu amigo Ariel, nesta sequência de programação da TV Mar Canal 25. Teremos um novo encontro amanhã, a partir das 8, trazendo os principais assuntos, os destaques do esporte, para você que acompanha a nossa programação esportiva. Um grande abraço e a gente se vê.